Você já se perguntou como trazer naturalidade e realismo para um cacho de uvas? Ou como representar pedras, flores, tecidos e até mesmo tons de pele? Tudo isso manipulando a cor violeta? O violeta, conhecido por seu simbolismo de realeza, espiritualidade e magia, é uma cor poderosa e cheia de possibilidades. No vídeo de hoje, que estou trazendo para o meu canal aqui no YouTube, eu vou revelar 7 formas essenciais de trabalhar essa cor nas suas pinturas, utilizando técnicas que venho desenvolvendo e testando ao longo de mais de 2 décadas. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e te convido a explorar comigo os segredos dessa cor incrível. Vamos transformar a sua paleta e suas obras com essa super aula. Vem comigo! Antes de começarmos aqui os exercícios de fato, eu vou só descrever rapidamente os materiais que vamos utilizar. Aqui eu tenho um círculo cromático, eu já tenho aqui no meu canal explicando como fazer um círculo cromático, está lá na playlist Teoria das Cores. E tem aqui já o gabarito em uma tela já previamente preparada de cinza, também tem explicando aqui no canal como prepara, caso você não saiba. E no tamanho 20 por 25, né? A cor que vai ser trabalhada vai ser violeta, só para a gente entender essa cruz, essas setas, é porque branco sempre é uma opção de clarear as cores. Agora, esquerda e direita são as análogas ao violeta. No caso aqui eu tenho vermelho e azul, são as duas cores vizinhas, são as análogas. E cor oposta, que é o mesmo que cor complementar, é a cor que está diametralmente oposta, ou seja, do lado oposto, referente ao violeta, que vai ser o amarelo. Aqui essas cores do lado de fora são as cores puras, e nas partes internas eu coloquei um pouco de branco, só para a gente identificar como cada cor fica um pouco mais clara. Então eu vou explicar agora como nós vamos fazer cada uma das escalas, mas antes deixa eu falar um pouco aqui sobre as cores que iremos utilizar. Bom, as cores, a cor principal é o violeta permanente, né? Todas da marca Corfix, mais branco de titânio, amarelo cádmio escuro, vermelho da China, azul ultramar, e o preto é o negro de fumo, também chamado Lamp Black. Uma espátula de aço, um pincel pequeno, macio, né? Mais ou menos acho que número 10, esse da série 141, de pelo de Marta, né? Da Tigre, mas pode ser o pincel de sua preferência. Aqui eu tenho uma vasilhinha com óleo e terebentina misturados, é o que eu chamo de medium, meio a meio. Um paninho para limpar pincel, pode ser um trapo, e pratos, bastante pratos de isopor que a gente pode pegar aí daquelas compras que fazemos de verduras e legumes aí em supermercado. Bom, o primeiro exercício que eu vou fazer vai ser acrescentar no violeta vermelho e branco. Veja, eu vou fazer a mistura um pouco abaixo e fazer uma escala de 6 valores. Isso aqui é a primeira mistura. É uma mistura acrescentando uma das suas cores análogas. Dessa forma, a gente vai obter um violeta avermelhado. O violeta, eu preciso acrescentar branco nele, porque, diferentemente das outras cores que a gente escurece, como o violeta é a cor mais escura do espectro, então nós precisamos sempre acrescentar branco. Dificilmente a gente escurece o violeta, mas caso for necessário, a gente pode usar aí um preto ou um preto pronto já, ou preto cromático, que é proveniente da mistura de verde e vermelho. Mas vamos seguindo aqui nessa mistura de verde, vermelho e branco. Bom, após fazer a escala de valores com 6 valores, né, é importante que cada um fique um pouco mais claro do que o anterior, aí nós vamos colocar eles aqui. Aí eu umidifiquei o pincel somente, não encharquei, né, umidifiquei com medium, óleo de linhaça e terebentina. Pode ser só o óleo, né, pode ser o óleo misturado com Ecosolve, caso você tenha problemas com o cheiro da terebentina. Enfim, eu vou fazendo essa mistura. Eu vou explicar essa primeira escala porque as demais vão ser
feitas da mesma forma. Você pega sempre o próximo valor com um pouquinho do anterior ainda, para passar aqui no meio. Então, na verdade, uma escala de 6 valores, a gente pode dizer que ela chega aí pelo menos a 10 valores, né? Porque vai somando, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores de violeta. E quando a gente vai pintar superfícies de violeta, desde que sejam aí superfícies redondas ou uma coisa que não seja plana, até mesmo uma coisa plana, mas de uma superfície extensa, vai ter variações com vários tipos de violetas. E esse é o primeiro violeta da nossa mistura aqui, que é o violeta mais quente, ou seja, um violeta avermelhado, ou também pode ainda ser chamado de violeta mais rosado. Bom, a segunda opção aqui é o violeta com um pouco de branco, então é uma mistura mais simples, só com 2 cores. Lembrando de fazer os 6 valores, depois aplicá-los na tela e em seguida fazer o degradê. Bom, a próxima mistura a ser feita vai ser a outra análoga ao violeta, que é violeta mais azul ultramar e branco. Sempre colocando um pingo de branco na primeira mistura, né? E cada vez que vai avançando um pouco mais, vai colocando um pouco mais de branco. Se ficar muito claro, volta mais no violeta, volta mais no azul. Se ficar muito escuro, acrescenta aos poucos um pouco mais do branco. E é interessante que esse violeta fique um pouco mais azulado. E aqui o mesmo dos outros, né? Vamos fazer agora 6 valores e depois colocar na tela para a gente já começar a comparar um com o outro. Bom, aqui eu coloquei novamente no tempo real, só para explicar alguns conceitos importantes e para que a gente possa já começar a comparar essas escalas feitas até agora. Vejam só, são 3 escalas de violeta, porém agora a gente consegue perceber nitidamente a diferença de um violeta para o outro. Aí a gente pode dizer que o violeta, a primeira escala, é bem mais quente e à medida que eu desço para essa escala que eu estou fazendo, ela vai se tornando mais fria. E um dos pontos mais importantes e relevantes em mistura de cores, principalmente quando a gente fala dos violetas, né, que são cores secundárias, que podem tanto ser mais frias, se tiver mais azul na sua predominância da sua mistura, ou se tiver mais vermelho, aí ela será mais quente. E tem alguns violetas que já têm essas características, né? Ele pronto, alguns são mais azuis, outros são mais pro lado de vermelho, né? Então é importante só diferenciar e ter esses exercícios, porque eles servirão também de consulta. No momento que a gente for pintar, a gente pode consultar. Então esses 3 aqui, ó, são os 2 vermelhos, os 2 violetas análogos, né? No último aqui eu coloco branco puro, cai com o pincel sujo. São violetas análogos, mais avermelhado e mais azulado, e violeta puro, que é o do meio aqui, né? Aí a gente já consegue aí só com esses 18 possibilidades de violetas diferentes, 18 valores de violetas.
diferente. Agora vamos então para a parte de neutralizar esses cinzas e deixar de neutralizar esses violetas e deixá-los mais pálidos. Bom, para fazer o que a gente chama de cinza cromático, ou então simplesmente podemos também dizer que vamos neutralizar os tons de violeta, é simples. Eu coloco violeta com o amarelo, porque o amarelo, sendo a cor complementar, ela neutraliza o violeta. Lembrando, tem que prevalecer o violeta, o amarelo é em menor quantidade. Então eu tenho a mistura do violeta com o amarelo, essa cor escura, né? Lembrando, tem que predominar o violeta. Após feito isso, a gente começa a acrescentar aos poucos pequenas quantidades de branco. E assim fazendo também uma escala com 6 valores, em seguida colocarei na tela, em seguida farei também o degradê. Bom, percebemos que essa última escala, né, que eu fiz, de todos os violetas, agora ela se torna um violeta mais pálido, uma escala de violeta bem menos intensa do que as primeiras, né? Ela vem aí um pouco puxando mais para quente, né? Não é tão fria, por predominar o amarelo, que é uma cor que esquenta, né? E vemos bem diferente essa primeira escala, onde foi somente colocado branco, e essa com branco e amarelo. Então essa é uma boa possibilidade de se neutralizar os tons de violeta. Agora eu vou apresentar uma outra forma de neutralizar os violetas. Bom, aqui eu tenho que fazer 2 escalas, que é uma outra forma que eu vou apresentar de se neutralizar o violeta. Eu tenho aqui o preto, o branco e o violeta. O preto é o Lamp Black, né, já apresentado aí no começo do vídeo. E eu vou fazer o seguinte: 6 valores de cinza, né, porque quando a gente põe preto e branco chamamos de cinza, até chegar no mais claro. Em seguida também 6 valores de violeta. Já eu falo como é que nós vamos fazer para neutralizar nessa possibilidade. Pois bem, aqui eu tenho as 2 escalas, a escala de preto, né, que foram cinzas, e a escala de violeta, que foi acrescentando violeta e branco. O que é importante fazer? Veja, eu vou colocar aqui, fazer uma edição de vídeo para que este vídeo fique todo em escala de cinza, ou seja, fique todo monocromático, preto e branco, certo? Vamos lá. Vejam só, agora as escalas estão praticamente idênticas, ou seja, quando a gente faz 2 escalas, por exemplo, eu tenho uma escala colorida, que agora estão todas iguais, né? Eu tenho uma escala colorida aqui, eu quero neutralizar com cinzas, tem que ser cinzas equivalentes, ou seja, esse tom é igual a esse tom é igual a esse tom é igual a esse, assim por diante. Quando você quiser neutralizar alguma cor com cinza, porque o preto e branco neutraliza todas as cores, aí então é interessante fazer essa escala para neutralizar uns com os outros. Agora eu vou voltar aqui no colorido normal para que a gente veja essa mistura. E já que eu fiz toda a escala compatível, né, ou seja, com valores equivalentes, eu vou misturar uns aos outros. Então essa é uma forma ótima de se neutralizar as cores. Mas veja só, é diferente. O que tem de diferente então uma escala de cinza com, por exemplo, os tons complementares, com a cor oposta? É porque a cor oposta sempre vai dar alguma cor, né? Vai puxar para alguma cor.
os cinzas sempre vão deixar a cor mais pálida. Ela vai manter, por exemplo, o violeta vai manter-se violeta, não vai ficar nem muito frio, nem muito quente, vai manter o padrão, porque o cinza ele é neutro, ele não puxa para cor nenhuma. Então essa é uma forma de neutralizar a cor sem que ela se incline para uma ou outra cor. É uma forma de neutralizar. Quando a gente colocar isso na escala junto às outras, vai dar para perceber isso melhor. É sempre um recurso muito usado, são as veladuras aplicadas por cima do underpaint. Underpaint são aquelas pinturas que são feitas preto e branco, né? Que posteriormente a pessoa vem colorindo, depois da camada base seca, com alguma cor. Então essa cor que vai ser colocada por cima é sempre neutralizada já com essa camada de cinza base. Então essa é uma função interessante do cinza. Só que só tomar cuidado, porque pretos diferentes dão resultados diferentes. Inclusive tem um vídeo aqui no canal só falando sobre os pretos. Depois você pode dar uma conferida lá. Essa cor, ela tem tubos diferentes no mercado, né? Tubos disponíveis que diferem. Por exemplo, eu tenho um preto de Marte que ele é mais amarronzado e eu tenho esse Lamp Black que ele é mais frio. Então, naturalmente, se eu usar diferentes pretos, eu vou ter diferentes resultados. E aqui busque equilibrar, nem ficar muito predominando o violeta e nem ficar muito para o lado cinza. Tente uma coisa mais na visão aí mesmo. A gente tenta misturar para manter um certo equilíbrio entre as duas cores. Agora eu vou colocar elas ali na tela, né? Onde eu estou fazendo o estudo, e vou fazer também o degradê já para a gente comparar com os demais. Então vejamos agora que interessante, comparando esta escala que foi feita agora com a primeira escala que foi só colocado violeta e branco, o quanto que ela fica mais pálida. Tem muitos casos que a gente vai precisar da cor mais pálida, mas não quente quanto essa do cinza cromático. Por isso que é chamado de cromático, porque tem cor. Esse violeta ele já é mais só cinza, né? Porque não se utiliza cores para neutralizar. É uma questão assim, às vezes a nomenclatura, os nomes até atrapalham um pouco a gente compreender, mas a gente perceber essa diferença aqui entre a de cima e a de baixo, fica bem nítido essa separação. O que a gente percebe é que essa cor fica bem mais fria, porque o preto é uma cor que pode ser considerada azulado. Inclusive essa escala de cinza aqui neutraliza praticamente todas as cores do espectro, menos o amarelo, porque preto com amarelo dá verde, já explicado aqui anterior na escala de amarelo, né? E preto com vermelho, que a gente ainda vai ver, dá violeta. Então também é necessário aí ficar atento somente a essas duas cores que uma escala de cinza não neutraliza sem mudar de cor. Então agora vamos aí para a próxima escala. Uma outra forma bem interessante de se fazer violeta, na verdade eu até expliquei no círculo cromático, que é a mistura de vermelho com azul. Então aqui no caso eu tenho o azul ultramar e o vermelho da China. Eu tento manter uma quantidade assim equilibrada, ou seja, nem muita quantidade de vermelho, nem muito azul. Se eu colocar muito azul, né, vai ficar azulado. Se eu colocar muito vermelho, ele vai ficar mais para o lado de rosado. Então vejamos, faz uma cor para saber como que essa cor está, acrescente branco. Também é uma forma de você obter um tipo, ficou muito claro, né? Obter uma forma de violeta um pouco menos viva do que aquele violeta que vem pronto diretamente do tubo, né? Que da loja que normalmente é muito saturado. Aí você pode fazer os mais diferentes testes possíveis com diferentes vermelhos e também com diferentes azuis, né? Um azul cerúleo, por exemplo, ou um azul fitalo, ou um azul da Prússia daria um resultado diferente. Do mesmo jeito que um
magenta ou alizarin crimson também dariam resultados diferentes. O ideal é fazer testes diversos. Estou fazendo esse teste aqui só para exemplificar. Agora vou finalizar aqui essa escala de valores, colocar na tela e fazer o degradê já para a gente comparar também com os demais. Bom, o que percebemos aqui com o violeta feito a partir da mistura de vermelho e branco e não vermelho puro, é que o vermelho puro, que é esse, ó, é bem mais saturado do que esse. E essa mistura, essa escala, se aproximou muito da escala neutralizada com o amarelo, só que ligeiramente mais viva, um pouco mais saturada. E aí, com isso, a gente consegue ter pequenas diferenças, pequenas escalas que se diferenciam entre umas e outras. É interessante fazer esses exercícios porque vai ter alguns exercícios, algumas pinturas que nós vamos ter necessariamente todas as escalas. Ou às vezes alguns exercícios vai ter 2 ou 3, ou pelo menos 2 vai ter em cada exercício. Mas agora vamos aqui para a última opção, aqui, a 7ª opção para se fazer uma escala de violeta. Bom, e aqui na última escala, para apresentar, eu tenho preto, que é o Lamp Black, o negro de fumo, da cor fixa, o vermelho da China e branco, é preto mesmo, não é violeta. Vou até pôr um pouco de branco aqui para a gente ver que fica cinza, né? Porque a cor escura parece violeta, né? O violeta puro parece preto também. Por que eu vou fazer esse tipo de violeta? É uma escala de violeta que fica bem interessante também. Veja, aqui eu tenho a cor escura se assemelhando a um marrom bem acentuado, bem profundo, né? Como se quase um marrom Van Dyck aí, quase um sombra queimada, um marrom de Garanza, né? Enfim, um marrom bem escuro. Porém, à medida que eu coloco aqui um pouco de branco, ó, aí eu vejo que dá uma espécie de coloração mais para o lado do violeta. É claro que quando eu não coloco muito branco, ainda não fica nítido a presença do violeta, mas quanto mais eu clareio, mais eu vejo uma coloração de violeta. Isso se dá porque o preto aqui é um preto frio. O preto, ele pode, em muitos casos, ser um substituto do azul. Antigamente, né, nos tempos da antiguidade, aí, período do Renascimento, inclusive, ou até mesmo antes, azul era uma cor muito cara, muito inacessível, muito difícil de se adquirir, pois o método para se adquirir essa cor era muito trabalhoso, né? Era tudo pigmento natural, pigmentos a partir do lápis lazuli, através de um processo extremamente difícil. Então o preto, que era um pigmento um pouco mais acessível, mais barato, pode ter sido aí uma opção para muitos artistas fazerem uso. Inclusive, dá para utilizar, pois uma escala de retratos quase sempre a gente utiliza preto. Quando os tons de pele ficam muito amarelados, eu faço essa escala, preto, vermelho e branco, que fica um pouco mais violeta, e serve para neutralizar tons amarelados. Então, às vezes, a gente não vai necessariamente só usar essa escala diretamente, mas às vezes usa indiretamente, ou seja, fazendo mistura com outras cores. Esse violeta que eu fiz, assim, esse tom violáceo que eu fiz, ele é proveniente desse vermelho da China. Porém, se você fizer com alizarin crimson, vai dar uma diferença. Se você fizer com carmim, vai dar outra diferença. E se você fizer com magenta, vai dar outra diferença. Cada um vai dar um aspecto diferente. É interessante
você treinar mais vezes. Isso aqui é só uma introdução, apesar de eu estar apresentando aqui detalhadamente 7 escalas, né? Os seus mínimos detalhes, isso aqui ainda é o mínimo do mínimo. As opções são, a gente pode dizer, sem exagero, que as opções são infinitas. Então eu vou finalizar essa escala aqui, colocá-la na tela e fazer o degradê para, enfim, comparar todas as escalas presentes aí nesse exercício. Bom, essa última escala que eu terminei agora, podemos dizer que ela ficou muito semelhante aos tons de pele de principalmente pessoas negras ou mesmo algumas pessoas que são claras, mas na sombra, dependendo da tonalidade, vai ficar um pouco dentro dessas características. E comparando com as demais, é que podemos dizer também que ficou se aproximando um pouco de tons ligeiramente, poderíamos chamar de amarronzados, violetas amarronzados, né? São quentes, mas não são um pouco mais quentes, né? Se aproximando aí talvez daqueles marrons prontos que a gente tem, tipo o marrom de Garanza, por exemplo. Então é isso, essas foram as 7 escalas provenientes aí de violetas, né, que a gente pode chamar de violeta. Agora eu vou dar alguns exemplos de locais e lugares onde a gente vai utilizar essas escalas. Às vezes 2 combinadas, às vezes 3, às vezes todas, né? Vamos analisar aqui. Onde eu vou usar essas escalas? Pensando nisso, eu separei algumas pinturas para demonstrar onde vamos aplicar essas escalas de violeta. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a visualizar melhor o potencial dessas misturas. Então, bora conferir? Viu só
quantas possibilidades incríveis existem para manipular a cor violeta. E olha que isso foi apenas um resumo, hein? Experimente essas técnicas e vá além. Explore, crie e descubra novas formas de enriquecer o seu conhecimento sobre as cores. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nos comentários o que achou ou até mesmo as suas próprias experiências com o violeta. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, obrigado!